Obrigada por terem vindo, obrigada à casa e à espiritualidade pelo amparo. O tema de hoje, como o André já disse, é buscais e achareis. Não está aqui o controle. E essa é uma passagem do Evangelho. Obrigada. Ela é uma passagem bem singela, bem simples, mas ela se encontra nos 3 evangelhos, de Lucas, Mateus e Marcos, o que já nos mostra que foi uma passagem, um acontecimento que teve uma certa relevância na vida daquele povo. Quando a gente olha essa passagem, ela parece assim não ter muito conteúdo, porque Jesus cura sem nem ao mesmo saber que está curando. Em outras passagens, ele às vezes faz grandes discursos, tem falas bastante duras. Nessa passagem, Jesus fala muito pouco. E numa primeira visão, ele faz muito pouco. Mas à medida em que fomos estudando e, como Kardec diz, tirando o véu da letra, nós vamos perceber que nós temos muito conteúdo, muitos aprendizados, tanto do sentido espiritual como moral. Mas antes de começar a passagem, nós vamos ler essa frase que está no livro O Consolador, pergunta número 135. Questiona Emmanuel. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Ou seja, se Deus é bom, todo bondade, justiça, tudo de bom. Se tudo que Deus cria é bom, por que existe o mal? Então Emmanuel responde. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em focos de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Ou seja, todas as vezes que nós não cumprimos as leis de Deus, nós nos afastamos de Deus. E enquanto seres inferiores e limitados, com os nossos recursos somente nos afastando de Deus, nós vamos interferir na harmonia divina, que é agindo pela nossa própria sorte. Tendo isso em vista, vamos então ler a passagem A cura da mulher com fluxo de sangue, que se encontra em Lucas 43, 48. E uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a sua subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula, e prosternando-se diante dele, relatou diante todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, o que acontece? Jesus passava por aquele lugar e essa mulher tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que durava 12 anos. Ela já tinha gasto todos os seus recursos materiais buscando a cura, mas ninguém fora capaz de curá-la. Então, ela vai até Jesus e o toca na orla da sua veste, como a figura aqui mostra. E ela o faz por trás. Quando Jesus percebe que alguém havia tocado nele, ele então questiona: quem me tocou? E Pedro diz: mas mestre, todo mundo te espreme. Havia uma multidão cercando Jesus. Tem muita gente ao seu redor, todo mundo te toca. E ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que saiu de mim virtude, saiu um poder de mim. Então essa mulher se apresenta com medo, tremendo, ela estava trêmula. E ela conta então por que ela tocara em Jesus e que ficara curada. Mas por que essa mulher estava com tanto medo? Por que ela apareceu assim, tão trêmula na frente de Jesus? Porque
segundo a tradição do povo judeu, quando a mulher estivesse no seu período menstrual, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. E caso ela o fizesse, ela seria condenada à morte ou teria punições muito graves. Isso se encontra em Levítico. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo o leito sobre o qual ela se deitar durante o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Então, isso era da parte do ciclo menstrual. Imagine essa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo. Há 12 anos ninguém tocava naquela mulher. Há 12 anos ela vivia isolada da sociedade. A família se afastara, porque tudo que ela tocava, todos que se aproximavam dela, também se tornavam impuros. Imaginem a dor, a solidão em que essa mulher vivia. E assim, quando logo após os 7 dias, se fosse do período menstrual normal, ainda assim deveriam ser feitos rituais de purificação. Caso ela encontrasse, tocasse em alguém, também deveriam se fazer os ritos de purificação. E tudo isso era muito trabalhoso, tudo isso era muito caro. Então, realmente, a exclusão dela era a melhor solução para todo mundo. Mas como a dona Elísia falou que, nossa, vamos fazer um parênteses para a gente entender de onde surgem essas regras. Porque parece que era muita maldade, né? E não é bem assim. Eu vou contar aqui séculos de histórias em muito poucas palavras, só para a gente entender o contexto. O povo hebreu estava cativo lá no Egito. Então Deus, naquela forma simbólica do Antigo Testamento, aparece para Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o pessoal do Egito e vai levar todo mundo para Canaã. Só que eram 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e adultos, e idosos, desculpa. Então, eles estavam no deserto e Moisés tinha que levar todo esse pessoal em segurança até Canaã. Se o Moisés simplesmente conversasse de forma amigável, pessoal, não faz isso, não faz aquilo, ele não ia conseguir manter a ordem. Então, ele precisava ser muito rígido, muito rude e ter leis muito firmes que mantessem a ordem e a organização social daquele povo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui umas fotinhas para a gente ter mais ou menos uma noção do que era. Uma das leis que ele disse é que todo animal que tivesse a pata fendada, assim como o camelo, era uma carne impura e não se poderia comer dessa carne. Mas por que ele faz isso? Os camelos eram usados como meio de transporte. Era o que carregavam os mantimentos, as tendas, porque eles acampavam em tendas. Tinha a tenda, o tabernáculo no meio do acampamento. Então, se ele simplesmente falar, gente, não come a carne de camelo, imagine a fome, as necessidades que eles passavam no deserto, né? Era uma vida sofrida. Então, as pessoal com fome via o camelo ali e falavam, nós vamos comer camelo, é muito simples. Se ele falasse, não come o camelo, nós precisamos, ele não ia conseguir controlar toda aquela multidão. Então, o que ele diz? Todo animal que tiver a pata fendada dessa forma é um animal impuro. Ninguém quer ficar impuro. Porque naquele tempo você vivia em comunidade, você vivia em sociedade, atravessando o deserto. Se você ficasse impuro, você seria excluído. As chances de você morrer eram muito maiores. E da mesma forma com relação às mulheres. Por isso que ele diz que quando a mulher estiver no seu período menstrual, ela ficaria impura, para evitar que eles tivessem relações sexuais. Porque as condições de higiene eram muito precárias. E ele precisava manter aquele pessoal sadio em condições de atravessar para que eles chegassem até Canaã. Ficou claro, gente? Assim, não é tanta maldade de Moisés, não. Dona Elise, não me faz pergunta difícil. Pois bem, voltando então ao Evangelho,
como nós já falamos, aquela mulher, ela sofria mais do que do fluxo de sangue. Ela sofria do abandono. E assim, quando ela fica sabendo que Jesus, o Filho de Deus, iria passar por ali, ela já deveria conhecer a fama de Jesus. Ela já devia saber da bondade, do carinho com que Jesus tratava a todos. Jesus já tinha feito várias curas até então. E ela, então, vai até o encontro de Jesus e o toca. E Jesus percebe que alguém o tocara diferente. E ela, naquele momento, então, que ela se apresenta tremendo, ela esperava que Jesus fosse repreendê-la, porque era o esperado. Ela tocara em alguém puro, o mais puro que havia ali. E na cabeça dela, ela pensava que ela havia deixado Jesus impuro. E naquele momento em que todos esperavam uma punição da parte de Jesus, ele não só a pune, mas também como exalta a fé dela. Vá em paz, a tua fé te salvou. Porque aquele toque foi tão especial que, além dela se curar, ela ainda não deixou Jesus impuro. Jesus mostrando que não é o impuro que deixa o puro impuro, mas o puro purifica aquele que está impuro. Mas por que aquela mulher tocou na orla do vestido da veste de Jesus, como nós vimos aqui, né? Lá na parte mais de baixo. Isso está em Números 15, 38, 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul, tê-los-eis nas franjas, para que vejais e lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis. E para que não vos deixeis arrastar infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para com o vosso Deus. Acontecendo. Os homens daquela época, eles usavam umas túnicas. E aqui está dizendo que na barra da túnica bordava-se um cordão azul que representava as leis de Deus. Então, você estava andando na rua, passava um homem vestido, você olhava para a barra e falava, nossa, olha lá as leis de Deus, eu preciso seguir as leis de Deus. Era para lembrar as pessoas a seguirem as leis de Deus. E segundo o pessoal daquela época acreditava, todo aquele que vivia segundo as leis de Deus teria vida eterna. Aquela mulher estava perdendo sangue, ela estava perdendo vida. Então, ela pensa, aonde eu vou encontrar novamente a vida? Aonde está a vida que eu procuro? Ela, então, tinha Jesus e as leis. Ela vai até Jesus e o toca na barra, onde estavam representadas as leis. E naquele exato momento, ela se cura. Na questão 604 do Livro dos Espíritos, eles perguntam o que é a lei de Deus. E nos é dito que as leis de Deus são as leis naturais e que são as únicas capazes de fazer o homem feliz. Mas toda vez que nós nos afastamos dessas leis, nós ficamos infelizes ou ficamos no mal, como Emmanuel já nos disse. Por isso que ela percebe que ela estava doente porque, de uma certa forma, ela se afastara das leis de Deus. E é este movimento, então, que ela faz. Mas ela volta para Deus não de uma forma fortuita. Ela o faz consciente. Ela o faz sabendo o que precisava ser feito. Ela toca sabendo aonde tocar. Ela não era um toque qualquer. E a gente pode estar se perguntando, por que Jesus, então, percebeu que a virtude saiu dele? Ele diz o poder, essa energia. Em A Gênesis, capítulo 15, item 10, Kardec nos explica que essa foi uma cura fluídica. Que Jesus, ele funcionava como uma bomba ali, mandando aquelas energias.
E essa mulher, nesse momento, ela funcionava como uma bomba que recebia essa energia. Por isso que foi uma cura fluídica. Nessa cura especialmente, Jesus, não houve a vontade de Jesus diretamente de curar. Jesus, como eu brinquei no começo, ele cura até sem saber que está curando. Que geralmente quando se dá o processo de cura, como nos explica Kardec, é necessário que exista a vontade de curar e a vontade de ser curado. Nesse caso, houve somente a vontade de ser curada, porque o desejo dela, a confiança dela era tão grande que ela não precisou do conhecimento de Jesus. Por isso que a gente pode se perguntar, mas então, por que Jesus, estando ali, naquela multidão, sua energia radiando, somente ela foi curada e não os outros? Justamente por isso, porque ela queria, ela desejava, ela tinha uma fé ardente. E o fluido naquele momento, ele foi atraído ao invés de direcionado. Ela atraiu para si tudo aquilo que ela precisava para fazer a sua cura. Por isso que Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Porque ela acreditou, ela confiou e foi até Jesus. E é essa fé, essa força ativa, essa fé resoluta que Jesus nos convida a ter. Por isso que quando ele diz, se tiverem fés de um grão de mostarda, dizeis para essa montanha, move daqui para lá e a montanha se mudará de lugar. Expressando que as montanhas, não no sentido literal, mas as montanhas enquanto as nossas dificuldades, as nossas resistências, a má vontade, o egoísmo. Porque quando temos essa fé robusta, ela nos confere a perseverança, ela nos concede a energia e os recursos necessários para conseguirmos passar todos os nossos obstáculos. As montanhas aqui representam a multidão que aquela mulher teve que atravessar. Quais as multidões que haviam ao redor dela? A multidão do medo, a multidão da insegurança. E ela conseguiu atravessar tudo isso por causa dessa fé. Essa fé que nos dá a força de realizar as coisas que muitas vezes, só com os nossos recursos, nós não conseguiríamos fazer. Quando a gente pensa no que essa mulher fez, ela fez exatamente a única coisa que ela não podia fazer. Ela não podia tocar em ninguém. A vida dela vivia ali sozinha, isolada, e ela não tocava em ninguém. A única coisa que ela não pôde fazer, não podia, era tocar em alguém. E ela toca e é a sua redenção, é a sua salvação. E muitas vezes, assim também na nossa vida. Vivemos apegados a pessoas, a trabalhos, circunstâncias, e colocamos tanto valor naquilo ali, e acreditamos que caso a gente perca uma daquelas coisas, é o pior que pode nos acontecer. Mas a nossa visão é muito limitada. A gente não conhece os desígnios de Deus. Quantas vezes alguém perde o emprego, se desespera por um tempo, nossa, e agora como que vai fazer? Pouco tempo depois, aparece um emprego muito melhor na vida da pessoa, ela tem muito mais realizações pessoais e financeiras. Porque a mudança, num primeiro momento, ela assusta, sim, claro, mas ela é extremamente necessária. E para ilustrar isso que a gente está falando, eu trouxe uma história de um mestre e um discípulo, eles andavam por uma estrada. O caminho era inóspito e agressivo. O ambiente não era favorável à vida. Muitas pedras e montanhas escarpadas de muito pouca vegetação. Avistaram ao longe uma casinha de aspecto pobre e humilde, e para lá se dirigiram. Foram recebidos hospitaleiramente pelo dono da casa e sua numerosa família. Foram abrigados e os residentes com eles compartilharam sua escassa comida e pouco espaço para dormir. Interrogado pelo mestre, o dono da casa disse que sua alimentação provinha de uma única fonte, uma única vaca da qual tiravam leite e seus subprodutos. O excedente era usado para efetuar trocas no povoado mais próximo. Mestre e discípulo ficaram ali mais alguns dias e depois partiram.
Algumas horas depois da partida, o mestre disse ao discípulo: volte lá e jogue a vaca no penhasco. Mas, mestre, disse o discípulo, como pode me pedir isso? Então não percebes a pobreza dessa família numerosa? O seu único sustento é a vaca. E mesmo assim pedes para jogá-la no penhasco? Sim, disse o mestre, jogue a vaca no penhasco. Desorientado, o discípulo decidiu atender o mestre. No entanto, não conseguia fazê-lo sem sentir enorme culpa. Mesmo assim, o fez pelo mestre. Alguns anos depois, passavam novamente por aquela região. Sem nada dizer ao mestre, o discípulo pediu que faria expiação. E quando chegou, não encontrou a casinha pobre em seu lugar. Havia uma construção nova e confortável. As pessoas que avistou eram limpas e bem vestidas. O ambiente era de trabalho e o progresso era visível. Foi então até uma das pessoas e perguntou: há uns 2 anos ou 3, havia uma pequena e pobre casinha aqui. Saberia me dizer onde foram aquelas pessoas? Somos nós, respondeu o homem. Não, me refiro àquelas pessoas pobres que aqui viviam. Somos nós, respondeu ele. Mas o que aconteceu? Disse olhando todo o progresso à sua volta. Bem, disse o homem, aconteceu numa noite um terrível acidente em que a nossa única vaca, caiu no penhasco e ficamos sem a nossa fonte de sustento. Não tivemos outra alternativa a então não ser buscar trabalho. Descobrimos então nossas próprias capacidades e as potencializamos. Como resultado, temos hoje uma casa bonita e confortável. Assim também muitas vezes em nossa vida. No momento de grande dificuldade, no momento de grande desespero, é onde se inicia o grande processo de transformação da nossa vida, né? Porque e isso tudo é muito importante porque como ela fez a única coisa que ela não podia fazer, e muitas vezes em nossas vidas acontece aquilo com a gente que a gente acha que jamais pode acontecer, se nós não tivermos um conhecimento da lei divina, das leis de Deus, fica muito difícil para a gente compreender todas essas mudanças. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que se intitula Convite ao Estudo. E nos diz Emmanuel que é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Porque se aquela mulher não soubesse o que ela estava fazendo, talvez ela não teria sido curada. Então, a luz do conhecimento edificante, unida ao sentimento e à bondade. Às vezes estudar Emmanuel é até difícil, que ele não diz assim, você pode estudar se quiser, não, é forçoso, não temos escolha. O conhecimento, ele é necessário, né? Porque assim, à medida que nós conhecemos, e o conhecimento ele é imprescindível para toda boa obra, nós aprendemos a como fazer e para que fazer. Nós temos um objetivo mais claro e consciente. Se vocês imaginem uma pessoa caminhando no deserto, ela precisa de direção e de água. Se você só der água para aquela pessoa, você vai matar a sede dela, mas ela vai continuar perdida e não sabe para onde ir. Se você somente mostra a direção para aquela pessoa, ela sabe para onde ir, mas ela morre de sede. Então é esse equilíbrio que nós precisamos ter nas nossas vidas, entre o amor e a sabedoria. As duas asas que vão nos levar a um progresso consciente. O amor e a sabedoria. Quantos de nós conhecemos pessoas extremamente inteligentes, mas são extremamente cruéis? E outras já são pessoas muito bondosas, mas ainda bastante ingênuas. E na senda progressiva que nós estamos, nós vamos então fazer esse equilíbrio. Em um discurso muito bonito de Jesus com Tiago, no livro Boa Nova, Jesus diz para Tiago, Tiago, percebereis que os homens são mais ignorantes do que perversos. Muitas vezes o mal, as coisas ruins que a gente vê, não são necessariamente perversidade, mas ignorância. Eles não conhecem nada além daquilo. Não conhecem
o bom e o belo. E nesse sentido, às vezes por não conhecer, por pequenas ações e atitudes da nossa vida, nós podemos nos complicar por séculos e séculos na nossa reencarnação. Por isso que todas as vezes que a gente fala, mas o roteiro é Jesus sim, por quê? Porque Jesus era bom e Jesus era sábio. Quando a gente abre o Evangelho, Jesus conversava com todas as pessoas. Ele dava ensinamento aos mais simples até os grandes doutores da lei. Jesus tinha grandes diálogos com eles, mas ele era de uma extrema bondade. Por isso, ele é o nosso roteiro seguro das nossas vidas, aliar o amor e a sabedoria. Como eu já mencionei antes, é difícil para a gente, às vezes, saber discernir e entender por que as coisas acontecem na nossa vida, por causa desse pouco conhecimento que ainda temos das leis de Deus. E nos momentos, às vezes, de dificuldade, a gente reza e pede a Deus, e Deus dá para a gente, mas não, às vezes, da forma como que a gente está pedindo, né? E tem uma historinha que eu vi do Momento Espírita, desse garotinho que conta que certa vez a mãe dele o arrumou para ele ir à missa e disse para ele, aguarde que a família toda vai se arrumar para irmos à missa. Então ele estava todo arrumadinho, de meia, roupinha branca para ir à igreja. E ele então senta na varanda da casa. Enquanto ele está lá sentado, passa um garotinho da vizinhança e começa a falar umas malcriações para ele. Ele fica nervoso e os dois se atracam ali, brigam e caem na lama e ele se machuca, né? E está lá com o joelho rasgado, todo chorando. E ele então escuta o carrinho do ice cream, do sorvete, né? E aquela música inconfundível, e ele já levanta ali, já esquece o choro e vai até a casa e pede, e chega lá e pede à mãe o sorvete, né? Naquele momento a mãe olha para ele e diz, meu filho, olha para você. Você acha que você está em condições de pedir alguma coisa? E ele então conta que depois, durante a sua vida, às vezes quando ele vai elevar suas rogativas a Deus e pedir alguma coisa para Deus, ele primeiro olha para ele e diz, poxa, mas será que eu estou em condições de pedir alguma coisa para Deus? Porque nós podemos pedir, e Jesus foi muito claro enquanto isso, né? Pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede e recebe, e aquele que busca e encontra, e ao que bate será aberto. Então, claro que nós podemos pedir, claro que nós temos esse direito, mas nós precisamos sempre lembrar que Deus é Pai, Deus não é mordomo. Não é sentar e fazer uma lista de nossos desejos, de tudo aquilo que a gente acha que precisa. Porque Deus, às vezes, não dá tudo o que a gente quer, mas Ele dá exatamente aquilo que a gente precisa. E quando aquela mulher buscou a cura, ela pediu a cura, né, sem palavras, mas ela foi até Jesus, ela movimentou todos os recursos que ela tinha e foi até Jesus, ela conseguiu se curar, porque ela, acima de tudo, ela mudou a sua forma de pensar. Ela saiu daquela posição inativa e ela foi por uma posição ativa. E sempre assim, quando a gente for elevar as nossas rogativas, analise primeiro, peça com serenidade, peça com sinceridade, porque Deus opera sempre o melhor, mas só não para a gente, para todos à nossa volta, né? E a gente se pergunta a nós hoje, o que nós temos buscado? Quando nós viemos ao Centro Espírita, o que nós buscamos? É o melhor para nós? Buscamos simplesmente o consolo ou buscamos uma transformação interna conscientemente, né? Há dois exemplos no Evangelho de pessoas que também foram em busca de Jesus, que eles também buscavam uma mudança. E o primeiro deles
foi Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Ele era, não tem outra palavra, ele era detestado mesmo pelo povo judeu, porque ele cobrava impostos do povo judeu e dava para o Império Romano, que estava escravizando o povo judeu. Além do mais, ele passava uma parte para o governo de Roma e mantinha uma parte para ele mesmo. Então ele era muito rico, muito próspero, mas as pessoas não gostavam dele. E de uma certa forma a gente pode dizer que Zaqueu estava cansado dessa vida. E ele então, sabendo que Jesus passava por Jericó, Jericó era a capital do comércio, onde havia o comércio, as trocas ali. Mas Zaqueu era baixinho. E ele, sabendo que Jesus passaria, ele queria ver Jesus. Então ele sobe numa árvore, um sicômoro, que era um tipo de uma figueira. E ele queria ver Jesus. E quando Jesus vai passando, Jesus olha para ele e chama-o pelo nome. Fala, Zaqueu, desce. E naquele momento, Zaqueu já tomado de uma alegria, porque Jesus sabia até o nome dele. E Jesus então diz, desce porque hoje eu vou ceiar na sua casa. Aquilo para os discípulos foi um escândalo, né? Um publicano, um criminoso, e nós vamos lá na casa desse criminoso. E Jesus então vai para a casa de Zaqueu e eles ceiam. E Zaqueu olha para Jesus e fala, olha, mestre, se eu fiz mal a alguém, vou dar toda a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou pagar em dobro. E o que Jesus diz para ele? Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Zaqueu estava doente fisicamente? Talvez não, mas ele estava doente moralmente. A cura de Zaqueu foi a da honestidade. Zaqueu não mais queria essa vida desonesta. E indo ao encontro de Jesus, buscando em Jesus essa cura, ele também encontrou. É interessante que diz que Zaqueu era baixinho, fisicamente e moralmente, espiritualmente falando. E que ele subiu em uma árvore. Porque a espiritualidade superior, eles vêm até nós. Mas é necessário um esforço nosso também de nos elevar pelo menos um pouquinho, para que haja ali esse encontro. Então, Zaqueu teve a sua cura. E a nossa segunda personagem é a minha muito admirada, Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher à frente do seu tempo, porque as mulheres naquele tempo, elas eram vistas apenas como um objeto. Elas tinham as funções dentro da casa, do lar e nada mais que isso. Elas não tinham dinheiro, elas não eram pagas pelos seus serviços. E Maria Madalena, por outro lado, já era uma mulher que tinha muitos privilégios. Ela era muito bela e muito rica. Ela era uma cortesã de luxo. Maria vivia ao convívio dos príncipes e dos homens mais ricos de seu tempo. E durante toda a sua vida, ela muito amou. Mas só o amor sensação, não esse amor sentimento puro e divino. E essa história está no capítulo Boa Nova, do Humberto de Campos. E nos conta que Maria, quando escuta Jesus falando daquele amor puro, daquele amor sincero, ela então começa a perceber que havia um vazio muito grande dentro dela. E ela então, vencendo todas as resistências, ela vai também em busca de Jesus. E num diálogo muito belo, ela diz para Jesus que tinha muita sede de amor, mas que ela não estava sendo amada. Muito havia amado, mas não sentia esse amor. E pergunta se ela poderia ser também das ovelhas de Jesus. Será que Deus a aceitaria? E Jesus diz para ela, imagina você que existe alguém eternamente condenado ao pecado? Claro que não. A humanidade é como uma casa em ruínas. A humanidade é a ruína. E as flores são as esperanças em Deus. Então, por mais terrível que seja a sua situação, há sempre a esperança em Deus. E Deus acolhe e traz de volta para si todos aqueles que buscam. E então, a partir deste momento, Maria volta para casa
e se desfaz de todos os seus bens, de tudo que ela tinha, e passa a viver a sua vida junto com os discípulos. E depois do desencarne de Jesus, ela vai viver no Vale dos Leprosos, levando ali um consolo, uma palavra amiga, porque ela convivera com Jesus. Então, ali no meio daquele pessoal muito sofrido, os renegados da sociedade, ela ainda levava essa palavra de amor e consolo de Jesus. E ao longo do tempo, então, Maria percebe que ela também adoecera. Ela contrai a lepra. E ela desencarna em meio a febres e muitas dores físicas. E então a gente se pergunta, poxa, mas a Maria então ficou doente? Ela buscou Jesus e não teve a cura, ela ficou doente? Isso se estivermos olhando apenas para o corpo físico. Porque o corpo sim adoecia, mas era o espírito que se purificava. Tanto que do final do desencarne, quem a vem receber é o próprio Jesus, que diz a ela: Maria, você muito amou, você conseguiu passar pela porta estreita. O corpo adoeceu, mas o espírito se purificou. Maria, ela sofria da viciação sexual inferior. E ela, com sua renúncia, resignação e o trabalho em Cristo, ela conseguiu essa purificação. E interessante que no livro Consolador, Emmanuel não vai definir saúde como ausência de doença. Ele diz que saúde é antes o perfeito estado de harmonia da alma. Então, ainda assim, quando a gente olha para Madalena, talvez o corpo estivesse doendo, mas a alma já buscava essa harmonia, essa saúde espiritual. E assim, muitas vezes nós vemos pessoas que fisicamente estão muito doentes, mas levam uma vida alegre, feliz. Outros aparentemente não têm doença, mas estão sempre apáticos, se sentindo distantes de Deus, né? E o que nós podemos dizer é que todos nós temos em nós as nossas chagas, as nossas feridas. Todos nós precisamos de uma cura. Cada um de nós sabe o que é que precisa ser curado em nós. E como falei várias vezes, o autoconhecimento é a principal chave para irmos até esse conhecimento de saber o que nós precisamos curar. E dia 7 de dezembro agora, começa o curso aqui na casa do Conhece-te a Ti Mesmo. É ferramenta imprescindível para que a gente possa conhecer a nós e descobrir. Porque como eu fiz esse curso, quando eu entrei na casa, eu não sabia o que era vaidade, o que era orgulho, o que era egoísmo. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. E comete equívocos. E como Jesus diz, somos mais ignorantes do que perversos. Então, se tiverem oportunidade de fazer o curso, vai ser muito bom. E numa última instância, já caminhando para o fim, a gente se pergunta, mas por que aquela mulher se curou? E a multidão que estava ao seu redor não se curou? Por que ela foi curada? Ela foi curada porque ela achou que merecia. Ela se sentiu merecedora daquele amor de Jesus que estava ali irradiando para todas elas. O merecedora não de se sentir superior a ninguém, mas o de se sentir digna. Essa dignidade que nós vemos também no filho pródigo. Quando ele pega a sua fortuna, gasta tudo e no final da vida ele está lá comendo com os porcos. Ele olha e pensa, fala, não, eu não preciso. Eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma casa, eu tenho lá. Eu sei que muito errei, mas eu vou fazer o resgate. Eu quero novamente resgatar os elos dessa união sublime com Deus. E ele volta para casa. E assim também ela. Ela se reconheceu digna e merecedora das bênçãos divinas. Porque toda vez que buscamos a Deus, nós não temos outra coisa a encontrar, a não ser o amor, a não ser a virtude. Ela se reconheceu como filha de Deus. Nós também precisamos nos reconhecer e assumir esse papel de filhos de Deus no mundo, assumindo os nossos direitos, mas também as nossas responsabilidades. Ela não se escondeu. Quando Jesus questiona quem me tocou, ela aparece.
e ela assume a sua responsabilidade. Assim também nós. Não nos escondamos na nossa multidão de medo, de desânimo. Há que fazer esse esforço e irmos de encontro até Jesus, porque Ele mesmo nos disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que possamos sempre refletir nas atitudes dessa mulher, aliar em nossos corações os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos conhecimentos e irmos até Jesus. Ele espera por cada um de nós. Que Ele possa, hoje e sempre, fazer o toque curador nas nossas vidas e nas nossas almas. Muito obrigada a todos, muita paz e muita luz.